A mensagem desta manhã tem por título Raiz de Amargura. Nós estamos terminando hoje os 40 dias de jejum e oração, e o tema é jejuando para estar com o noivo. E hoje queremos falar sobre 4 mandamentos que, se não forem considerados e postos em prática, vão nos impedir de estar com o noivo. Vão nos impedir de estar com o Senhor, em comunhão, em oração. E é preciso que nós atentemos para essas coisas que podem ser introduzidas em nossas vidas, sem que nós delas nos apercebamos. Eu quero ler o texto que é Hebreus 12, 14 e 15, só esses 2 versos. Hebreus 12, 14 e 15. O texto tem mais coisas que coisas que poderiam ser ditas, mas eu creio que não é oportuno fazê-lo hoje. O verso 14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós temos aqui então 4 mandamentos que devem ser considerados. O primeiro é: procurem viver em paz com todos. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de guardar qualquer tipo de sentimento ou ter qualquer reserva em relação a quem quer que seja. Existem pessoas com as quais nos identificamos melhor, existem pessoas com as quais nós temos prazer em estar, em ter comunhão com essas pessoas. Agora, nós temos que ter paz com todos, indistintamente, né? Procurem viver em paz com todos. O oposto da paz é guerra, é conflito, é inimizade, é discórdia, é dissensão. Isso às vezes é externado e às vezes é algo que você guarda e vive no coração. Procurem viver em paz. A palavra procurar tem o sentido de perseguir, tem o sentido de pressionar-se a si mesmo, de correr atrás, de esforçar-se por viver em paz com todos. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 11, diz assim: afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Isso requer esforço, isso requer o entendimento de que isso é necessário. Isso está dentro de um contexto maior, 1 de Pedro 3, 8 a 11. O versículo que eu citei agora é o último. Mas diz assim, finalmente, verso 8, 1 Pedro 3, 8.
Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. E isso é possível dentro da igreja, não em relação a todos os assuntos, mas com relação a aquilo que decidimos e definimos como prioridade para a igreja. Encontramos isso na Bíblia, encontramos isso no ensino de Jesus, no ensino das Escrituras. Então, nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Não concordamos em coisas elementares, sim. Mas eu digo assim, de cunho pessoal, de gosto, de preferências, mas com relação à fé, às Escrituras, nós não podemos deixar de pensar a mesma coisa. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar e viver a vida, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Enganosas por quê? Porque quem é o enganador? E ele se encarrega de colocar essas palavras em nossas mentes. Aí a necessidade de vigilância, afastem-se do mal, pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. O papel do diabo é semear contendas, tudo aquilo que pode trazer conflito. E o tempo todo ele está soprando na nossa mente. Se ele fez isso com Jesus, que diríamos nós se nós não vigiarmos? Jesus refutou as suas palavras, as suas insinuações, e é o que nós devemos fazer, mas isso requer de nós convívio e, eu diria, meditação. E não é você ler a Bíblia todo dia por ler, para cumprir um ritual, mas buscando viver. É importante que você peça a Deus que lhe dê graça para viver a palavra dele, para andar de conformidade com ela. Muitos não leem a palavra, muitos não sequer se preocupam em fazer isso e pensam que já sabem tudo. A pessoa que pensa que conhece as Escrituras está revelando que não tem sabedoria. Porque quanto mais você conhece, mais você sabe que não conhece. Quanto mais você sabe que não sabe. Agora, se você acha que sabe tudo, já leu uma vez é o suficiente, é um ler do engano. Todos os dias, ao ler a Bíblia, eu descubro coisas que parece que eu nunca tinha lido. E Deus fala sempre, fala de uma maneira especial, como só Ele pode fazer, à medida em que nos expomos às Escrituras e à medida em que pedimos a Ele que fale conosco o que Ele tem em mente para nós. Então, busquem a paz e empenhe-se por alcançá-la. Não é à custa do silêncio, não é à custa, quando eu falo silêncio, eu estou falando de ficar calado quando as coisas são erradas, não à custa da omissão da verdade,
dos princípios que regem a vida cristã. Não é se omitir, não é deixar passar batido. É por isso que 1 de Pedro 3,14 diz assim: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Então nós não devemos temer, posicionar-nos diante da verdade, mas isso sem buscar contenda, não é? Nós não temos que provar nada para ninguém, mas podemos dizer que eu não faço isso e nem posso fazer isso por causa da minha consciência para com Deus e a sua palavra. E a palavra diz isso, isso, isso. Pronto. Você não está dizendo outra coisa senão da sua experiência pessoal. E, não obstante, nós não podemos ignorar o que diz Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Nós devemos buscar, nos empenhar em viver em paz com todas as pessoas, mas as pessoas podem não querer ter paz conosco, mas nós não devemos ser provocadores em quem quer que seja, para que possamos criar situações de conflito, de guerra. Nós falamos em 4 mandamentos. O segundo é: busquem a santificação. O que é a santificação? Ela é opcional? Não, não é opcional. Como é que se dá a santificação? Quando nós nos convertemos, nós temos a nossa mente renovada. Não conhecíamos Jesus, passamos a conhecê-lo, nós cremos nele e o recebemos pela fé em nossos corações. A partir daí, se abre diante de nós uma janela que nos permite... Bom, nós recebemos com Jesus o seu Santo Espírito, e pelo Espírito nós podemos entender coisas que antes não entendíamos. À medida que nos expomos à palavra, nós vamos entendendo coisas que eu não devo fazer mais. Quando eu recebo a Jesus, intuitivamente, internamente, eu já começo a perceber que há coisas que eu e você não devemos fazer. Há lugares que eu e você não devemos frequentar, há pessoas com as quais eu não devo mais andar, e aí vai. Essa regra todo mundo faz, não vale, não serve. O que serve de base para mim, para você, é a Escritura, é a palavra de Deus, é o que ela diz. Não é o que todo mundo faz, que todo mundo faça. Eu e você não temos que fazer. E à medida que conhecemos o Senhor, nós vamos deixando de fazer coisas que até então vínhamos fazendo. E nós não temos que obrigar, no nosso processo de santificação, isso pode ser chamado de crescimento espiritual. Isso é chamado nas Escrituras também de renovação da mente. Esse processo é gradual, é constante, à medida em que eu me aproximo de Deus, busco ter comunhão com Ele, à medida em que eu medito na Sua palavra, que eu oro. E é assim que Deus vai nos levando a ter
mudanças de atitude em relação às Escrituras, em relação ao que é certo e ao que é errado. Então, é uma coisa que é bem individual, mas que não pode ser ideia minha, pensamento meu, é o que a palavra de Deus diz. Esse processo, que eu repito, as Escrituras chamam de renovação da mente, é o processo que viabiliza a santificação. A palavra santo em relação a Deus é em sentido absoluto, ou seja, ele é perfeito, ele não tem pecado. O processo de santificação nossa é um processo através do qual eu vou deixando de fazer coisas que eu entendo que não são legais, ou porque são pecaminosas, ou porque não convém a uma vida cristã abundante e frutífera. Jesus disse que se alguém quer vir após, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Implica em negar a mim coisas que eu gostava de fazer e que não são mais convenientes. Pois bem, eu queria ler um trecho que não está escrito aqui, está em 2 Coríntios, capítulo 3, 18. Diz assim: todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Como é que nós contemplamos a glória do Senhor? À medida em que nos aproximamos dele. Nós vivemos por fé, nós não vemos a glória de Deus, mas nós percebemos a glória dele. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, através do conhecimento de Deus, através das Escrituras e da minha vida com Ele, eu vejo a glória dele e eu recebo o entendimento e vou entendendo que eu preciso me deixar conformar a Ele. Ele é o meu padrão, Ele é o meu modelo, Ele é o meu paradigma. E eu devo me ajustar àquilo que Ele é, especialmente aquilo que Ele viveu aqui, que todos nós conhecemos e sabemos através das Escrituras. Não significa que eu vou ser igual a Deus, mas a Bíblia ensina que nós, como filhos amados, devemos ser imitadores de Deus. E quando Deus diz para eu e você vivermos assim, é importante que entendamos que um dos propósitos de Cristo, quando Ele veio e nos salvou e nos deu do seu Espírito, é para que nós vivamos por meio dele. Então, não é para eu me esforçar, é eu escolher, eu quero. A graça e o poder vem dele. Deixe-me ver aqui, se eu não me perdi. Sim. Busquem a santificação. A palavra buscar também aqui tem um sentido, o mesmo sentido da primeira frase de procurar. Quando diz que devo procurar viver em paz com todos, aqui diz busquem a paz. A ideia de perseguir, a paz não, a santificação. A ideia de perseguir, a ideia de também esforçar-me por. Por que buscar a santificação? O texto é muito claro, busque a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sou salvo pela graça e agora eu vivo a minha vida. Olha, não foi para isso que você foi salvo. Graça não é
não é só perdão, salvação, vida eterna. Graça é graça para viver a vida cristã, para andar na luz como Ele está na luz. Ora, a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, é preciso que nós entendamos isto e busquemos a santificação. Não é opcional. Eu não diria um pré-requisito, mas é uma coisa que faz parte de quem realmente teve um encontro com Deus e quer viver de acordo com o que Ele ensina e preceitua. E o texto vai longe e diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seria o caso de perguntar, você quer ver o Senhor? E ver o Senhor eu entendo que é estar lá. É estar lá para vê-lo, contemplá-lo. Jesus disse em Mateus 5,8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quem é este limpo de coração? É aquele que foi lavado, alvejado no sangue do Cordeiro. É aquele que teve a sua vida mudada, transformada e que busca viver assim. O Salmo 24, 3 e 4 dizem assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então, quem é que vai subir ao monte do Senhor? Quem é que vai estar com o Senhor? 1 de João 3, 2 e 3 dizem assim esses versos. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, o conhecer do Senhor deve levar-nos a ter uma vida que nos identifica com Ele. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Há pessoas que querem viver aqui de uma maneira que realmente causa estranheza. Então vamos pensar, você quer estar com o Senhor, você quer louvá-lo, adorá-lo, você quer estar com Ele, mas se você não está com Ele aqui, como é que você vai estar com Ele lá? Não é condição para a salvação, mas é consequência da salvação. É incoerente nós dizermos que queremos estar com o Senhor, queremos que Ele volte. Então, a questão é o seguinte, será que queremos mesmo? Porque todo aquele que tem essa esperança, a de ser como Ele é, purifica-se a si mesmo. Você não sabe quando é que você vai comparecer. Eu não sei quando eu vou comparecer diante de Deus. E eu devo estar pronto para isso. Não vai haver espaço para você se preparar. Jesus contou a parábola das 10 virgens. 5 estavam prontas e 5 não estavam. Elas correram na última hora para se prepararem, e o Senhor disse, a porta se fechou e elas não puderam entrar. O Senhor não as conheceu como sendo dele,
não estavam preparados. Você não é salvo porque se prepara, você se prepara porque você é salvo. E por você tem o conhecimento dele. Vamos entender isso. Não existe vida cristã para ser vivida na graça, porque essa é uma graça barata, a graça que você pode fazer tudo o que você quer, e você não está nem aí para o que o Senhor quer e planejou ao lhe conceder a graça do perdão. Falamos em 4 mandamentos, vamos para o terceiro. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Graça de Deus, o que é? É o favor de Deus. É um favor imerecido que eu e você recebemos de Deus. Graça é de graça, mas não é barato. Custou a vida de Jesus, o Filho de Deus, o amado do Pai. E Jesus chegou a perguntar se não tinha outro jeito, e ele entendeu que não tinha outro jeito mesmo, não. Esse conflito ele viveu no Getsêmani, e ele foi até lá. Então, é preciso que nós entendamos que graça é perdão, é salvação, é vida eterna, mas é poder para viver a vida cristã. Agora, quanto mais você ora, mais você tem dele, mais você tem do seu poder. Quanto mais você tem o hábito de ler e buscar entender a palavra de Deus, você é fortalecido no seu homem interior para viver a vida cristã diante de um mundo inóspito, contrário à palavra de Deus, que não vive e nem quer saber da palavra de Deus e nem é de Deus. Não estamos generalizando, tem muita gente aí para ser alcançada, muita gente que você vai recusar, mas vai ter muita gente que está precisando e desejando conhecer a Deus. Falta apenas que alguém vá e diga. Mas nós não podemos viver como o mundo vive, não podemos agir como ele age. Nós estamos aqui como forasteiros. Por isso somos incompreendidos, por isso somos perseguidos. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será, lá está no plural, serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, graça de Deus é o favor de Deus, é o favor para salvação, é o favor para viver nele, por meio dele e através dele. E o texto diz, 1 Pedro 3, 11 e 12, dizem assim esses versos. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Graça não é liberdade para você dar vazão aos seus instintos da carne. Então, é para você subjugá-la pelo poder dele, pela graça que vem dele. 2 de Pedro 2, 20 e 22 dizem assim estes versos. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar
de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Por que se tornou pior? Porque antes você não conhecia, agora você conhece. O texto diz, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo Provérbios, muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Por que a porca lavada volta a rolar na lama? Porque ela é porca. Quem não gosta de lama é o cordeiro. Então, um cordeiro não vai se sentir bem na lama. E ela volta, a porca volta para o seu estado anterior, porque ela nunca foi transformada, ela continua sendo porca. Então, ela volta para a lama. 1 de João também diz assim, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Os anticristos saem do meio da igreja. Porque o texto diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu creio que o crente que é salvo para sempre. Agora, durante o tempo que nós estamos aqui, nós somos provados. Eu e você somos provados de várias maneiras. E o diabo sabe fazer o trabalho dele, e Deus permite. Você é tentado o tempo todo a desviar-se do caminho, a escolher um caminho que não é o de Deus. Agora, se você luta e pede, Deus me ajuda, a Bíblia diz lá em Romanos que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez escravizados, mas recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. E o contexto é o conflito da carne e o espírito, no capítulo 8 de Romanos. Então, eu não recebi um espírito, eu não sou obrigado a fazer, mas tem um recurso, eu posso clamar pelo Pai. Pai, me ajuda! Estou em perigo. Estou sendo tentado, e nós lemos hoje que nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar, e juntamente com a tentação, Deus provê o escape. Mas as Escrituras nos dizem que eu preciso pedir, por isso Jesus nos ensinou a orar e não nos deixe cair em tentação. E por isso que o texto que eu acabei de citar agora diz, porque nós não recebemos o espírito de escravidão, que me escraviza a carne, que me leva a viver segundo a carne, a andar na carne. Mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Pai, Pai. Nós podemos pedir ajuda ao Pai. E se o fizermos de coração, Ele vai nos atender. Agora, a Bíblia nos ensina que eu devo fugir do pecado e devo resistir ao diabo. Mas pecado a gente foge. Se você sabe que algo vai tentar você, para que você vai se expor à tentação?
Eu e você somos tentados o tempo todo, mas nós não devemos nos expor a situações de risco. Uma das tentações que Jesus sofreu foi a de lançar-se do pináculo do templo para que os anjos viessem e o amparassem, todo mundo visse e reconhecesse Jesus. Na realidade, se ele fizesse isso, como alguém já disse, ele se espatifaria. Por quê? Porque não era isso que Deus tinha em mente. Ele podia clamar aos anjos? Podia. Aí seria agir como Deus. E ele veio como homem. E como homem, ele caminha o caminho que eu e você caminhamos. E por isso temos que pedir ajuda, para não cair em tentação. Devemos estar preparados. Jesus sempre refutou as insinuações e as tentações através da palavra. Muito bem. Por isso, o terceiro mandamento é: cuidem para ninguém fique afastado da graça de Deus. O texto dá-nos a ideia de alguém que se afasta e não volta. Não é aquele que cai. A Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas que ele vai se levantar. O justo. E quem é justo porque foi justificado mesmo. Não foi só meras palavras destituídas de autenticidade, de veracidade. O céu não vai receber cristãos professos apenas, mas sim pessoas que foram regeneradas pela fé em Jesus, ao crerem nele. O quarto mandamento: cuidem para que nenhuma... Esse texto é o início do verso 15, agora eu vou ler o final. Cuidem para que, é o princípio do 15. Depois diz: nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nenhuma raiz de amargura. De onde é que foi tirado esse texto? As Escrituras no Velho Testamento, Deuteronômio 29, 18, dizem assim: que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor. Aliás, eu vou ler novamente. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, quando é que as pessoas se desviavam do Senhor no Velho Testamento? Quando elas iam adorar outras coisas. Hoje, no meio cristão, aparentemente não há idolatria. Mas pode haver um outro tipo de idolatria. É você colocar alguma coisa, alguma pessoa no lugar do Senhor. É você não fazer o que as Escrituras recomendam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, o Senhor quer exclusividade, Ele quer o lugar dele. E o texto fala em raiz de amargura. E ele se refere à raiz de amargura a alguém que deixa o Senhor para fazer o que ele quer fazer. Vamos pensar na idolatria. A idolatria, por que as pessoas adoravam ídolos? O ídolo não reclama,
O ídolo não proíbe você de fazer nada, o ídolo não te ensina o caminho reto. Você faz o que quer, do jeito que quer. Depois eles vinham e faziam as suas oferendas para aquele ídolo, que a Bíblia diz que não vê, não ouve, não fala, e nem pode fazer coisa alguma. Então é muito mais cômodo você ter alguém que não cultuar alguém que não vai pegar no seu pé para levar você a fazer o que é certo. Então, cuidem para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura é uma raiz amarga. Ela, normalmente, quando você planta, ela não aparece, ela é uma raiz. A terra cobre essa raiz. Então, aparentemente, ela não causa nenhum dano, mas vai haver um momento em que ela vai surgir e vai brotar. E qualquer que se deixar por ela contaminar, vai comer algo que é venenoso e que contamina a pessoa e que contamina os que estão ao redor dessa pessoa. A raiz plantada no meio do que é bom, ao brotar ela traz perturbação, ela traz envenenamento e contaminação. Mas a raiz de amargura retrata normalmente a amargura de alma. Amargura é algo que não foi perdoado. É você guardar ódio no coração e aquilo não se manifesta. Você guarda, você tem me falta a palavra aqui, você tem reservas com relação a uma determinada pessoa. Você não quer ouvir falar nela, não quer estar com ela, não quer de forma alguma ter contato com essa pessoa. Você diz, eu evito fulano porque é assim, assado. E se você chegou a ter ódio e esse ódio foi encoberto, se você não perdoou e você guarda isso no coração, guarda isso na sua alma, nas suas entranhas, isso é uma raiz de amargura. Significa você guardar ressentimento, guardar ódio. E no momento de pressão, isso vai explodir. E essa raiz vai brotar, e no caso do ressentimento, vai se manifestar através da ira, através de maledicência, através de N coisas que a boca é capaz de proferir. Então, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que há dentro de nós, porque é isso que vai se manifestar. A murmuração, a reclamação, o ressentimento, isso vai se manifestar em palavras. No momento de pressão, você vai acabar soltando algo que não foi resolvido, não foi solucionado,
algo que você não resolveu no coração e não resolveu com essa pessoa. Muitas vezes você tem uma experiência ruim, você é ferido, é machucado, mas você não resolve isso com a pessoa e nem resolve isso com você mesmo. Mas por dentro a ferida está aberta, pode ser até cicatrizada por fora, mas por dentro ela está lá. Não houve perdão. Quando surgem problemas pequenos, geram grandes discussões, discórdias, dissensões. E eu repito, o inimigo faz o papel dele, que é colocar um contra o outro, valendo-se de espaços que eu e você possamos vir a dar a ele. Tudo isso vai minando cada vez mais todo e qualquer tipo de relacionamento. É uma raiz venenosa, uma raiz amarga, encoberta pela terra do tempo, mas ela vai brotar. E quando brotar, o que vai sair não será nada bom. Vai sair veneno e morte. Isso contamina você, contamina todas as pessoas que estão ao seu redor. Isso revela uma pessoa amarga, uma pessoa que outras pessoas não vão querer estar perto. É por isso que o texto diz: cuidem para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Se o que sai de você é coisa boa, as pessoas serão abençoadas. Se o que sai de você é coisa ruim, as pessoas serão afetadas, contaminadas. Gálatas 5,9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Sobre o perdão, o apóstolo Paulo escreveu sobre um caso que houve lá na igreja de Corinto. E depois ele escreve na segunda epístola, dizendo no capítulo 2, versos 10 e 11, a quem vocês perdoam alguma coisa eu também perdoo. O que dá-nos a entender é que ele já tinha perdoado. Mas o que vocês perdoam alguma coisa, se vocês perdoaram essa pessoa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Agora, por que ele fez isso? Ele disse: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não ignoramos quais são as intenções dele. As intenções dele é roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então não devemos nos dar ao luxo de ter qualquer resquício de falta de perdão, de ressentimento, de mágoa, de amargura, que é a questão não resolvida que ainda está lá, não foi perdoada. Então, por tudo isso, nós precisamos perdoar. Infelizmente, entre o povo de Deus, há aqueles que dão 1000 nomes para a sua reserva em relação a A, B ou C. Mas isso é falta de perdão. Isso revela falta de perdão. Eu posso me lembrar do que ela fez comigo,
que me causou, o dano que me causou, mas sem amargura, sem ressentimento. Quando eu vejo essa pessoa, eu me dou bem com ela, sou capaz de conversar com ela, porque houve perdão. Aquilo não dói mais, aquilo não afeta mais. E há questões que você teve ou tem com alguém que vai acabar se refletindo no seu relacionamento com quem não tem nada a ver com o peixe. Experiências que você viveu com A, B ou C, que marcaram, que feriram, que enganaram, e você, quando guarda isso sem ter resolvido lá no passado, isso vai brotar de alguma forma, num momento que só Deus sabe. Então nós não devemos permitir isso entre nós. E nós devemos evitar essas 4 coisas, obedecendo esses 4 mandamentos. Primeiro, procurem viver em paz com todos. Segundo mandamento, busquem a santificação, ela não é opcional. Terceiro mandamento, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Graça não é permissividade, graça é perdão, mas é também poder. E em quarto, cuidem para que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Se não considerarmos estes 4 mandamentos, nós não poderemos ter comunhão com o noivo, mesmo que jejuemos. E o jejum tem o propósito de trazer à luz essas coisas. Quando nós estamos com Ele, Ele é luz e Ele vai falar. Olha, tem uma coisa aí que você tem que resolver. Não é só para ouvir, para confessar, é para ouvir, para receber direção também. É para você adorá-lo, é para servi-lo, mas se você não resolver essas coisas e não se propuser a considerar esses 4 mandamentos, eu e você não podemos estar com o noivo. Em tempo de jejum e oração, esse tempo de jejum e oração tinha o propósito de levar-nos à comunhão com Ele, para nos expormos a Ele e ouvirmos dEle e deixarmos-nos persuadir por Ele e para obedecer. Que você tenha podido entender e você possa viver o que acabamos de ministrar nessa manhã.